Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui, por esse tempo de louvarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, versículo 27, diz assim: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém. Nós temos um texto curto, de fácil compreensão, né? Jesus curando os cegos. E eu quero usá-lo por base para nós falarmos hoje sobre os enganos que o inimigo seduz o mundo, engana todo mundo. Lá no livro do Apocalipse você vê no final, quando o inimigo está sendo julgado, Deus diz assim: o grande enganador de todo mundo, o grande sedutor de todo mundo, aquele que enganava as nações. A gente olha para o comportamento das nações e parece que a gente não percebe esse engano. Nas revelações da palavra, nos evangelhos, a gente vai percebendo como o mundo é enganado a respeito das coisas do reino de Deus. Eu não sei se todos se lembram, mas domingo passado nós falamos aqui sobre a tragédia de cair na mão do Deus vivo. Parece que cair na mão de Deus é uma coisa boa, mas o texto diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Onde está o erro? O erro está que Deus é vivo e aqueles que se tornam um perigo para a vida ou contra a vida, eles estão contra Deus. E uma vez que eles não valorizaram nem a vida, nem a própria vida, eles terão o peso da mão de Deus contra eles um dia. Por isso diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sem a gente pensar na sequência, na quarta-feira, nós estudamos o texto que fala da multiplicação dos pães. Todo mundo conhece esse texto. Que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 15.000 pessoas. Quem sabe disso? Diga amém. E aprendemos na quarta que Jesus, depois de fazer isso, algumas coisas aconteceram e ele fala com tristeza para os discípulos, dizendo: vocês não entenderam o milagre dos pães. Vocês não entenderam nada. E por que Jesus disse isso? Porque eles ficaram apaixonados por milagres e eles queriam cada vez mais. Quanto mais, melhor. Eles não davam tempo para Jesus. Jesus ia para um lado do lago, eles estavam lá, Jesus ia para o outro lado. Antes de Jesus chegar de barco, eles chegavam a pé. Então nós estudamos aqui Jesus dizendo: vocês não entenderam nada, participaram do milagre, comeram dos pães, mas proveito para a grande maioria daquele milagre foi sem efeito. Foi o próprio Jesus que disse. Bom, esta cilada que o povo queria, quanto mais melhor, se nós tivéssemos que falar sobre ela hoje, talvez nós seguiríamos o caminho da maioria. Quando eu digo quanto mais melhor, eu estou pensando em coisas boas, eu acho que você também. Se nós tivéssemos que discorrer ou dizer para alguém, o que você escreveria quando o assunto é quanto mais, melhor? Está correto isso? Quanto mais melhor,
Acho que qualquer pessoa sentada eu diria isso para as coisas que têm valor. Isso é consenso no mundo. Dinheiro, carro, casa, coisas de valor. Você nunca vai encontrar alguém que você vai dizer para ele assim, você ganhou dinheiro e vai dizer, eu já tenho o suficiente, então não quero, eu dispenso. Não, ele vai seguir o politicamente correto, quanto mais melhor. Se você der uma casa para ele, ele não vai dizer, eu já tenho casa, eu já tenho onde morar, eu não quero não. Se ele ganhar um carro, ele não vai dizer assim, nós já temos bastante carros lá em casa, eu não quero. Não, a política do mundo é quanto mais melhor para coisas que têm valor. Nós diríamos também que quanto mais melhor, não é só para coisas que têm valor, mas para coisas que eu posso. Saúde, ânimo, paz. Nós diríamos quanto mais, melhor. Se tem saúde? Tem, mas se estiver mais, melhor. Está animado? Sim, se tivesse mais, melhor. Está em paz? Sim, mas paz nunca é demais. É verdade? Quanto mais, melhor. Coisas que eu gosto, coisas que você gosta. Se divertir, viajar, se alegrar, festejar, passear. Você não diria para essas coisas, não, chega, não quero mais. Quanto mais, melhor. Isso é consenso no mundo. Esse é o caminho por excelência da humanidade. Por esses conceitos, o mundo louvam e rejeitam as pessoas que rejeitam isso. Os que seguem esse trilho batido, esse consenso, esse caminho por excelência da humanidade, eles são louvados. E os que rejeitam isso são rejeitados. Por quê? Porque é do homem isso, é da humanidade. Isso passa de geração para geração. Diríamos, é natural, é normal. Mas o Evangelho vai nos ensinar que, quanto mais melhor, existem coisas melhores do que essa que eu disse. O Evangelho vai nos ensinar que fé em Deus, nós deveríamos dizer quanto mais melhor. Não é isso que acontece no mundo. Quando alguém diz que tem fé, se você for falar sobre fé com ele, ele vai dizer assim, ele nunca vai dizer, não, eu tenho, mas eu quero mais. Ainda que ele tenha uma fé equivocada, ainda que aquilo que ele tem nem é fé, mas ele entende que tem, e o que tem é suficiente, e ele não quer mais. Ele não quer tocar no assunto. Geralmente a pessoa não quer. A regra é essa, pode ter exceção. Então, fé quem tem um pouco, ou não tem nada, ou pensa que tem, ele rejeita falar sobre o assunto porque ele não entende que quanto mais, melhor. E isso traz um prejuízo desastroso para a vida, aqui e na eternidade. Então nós deveríamos dizer, a gente vai aprender com o Evangelho que fé em Deus, quanto mais melhor, perto de Deus, quanto mais melhor, para Deus, quanto mais melhor, com Deus, quanto mais melhor. Essa é a direção. Por que o mundo não segue este caminho? Porque o mundo é seduzido, o mundo é atraído e o mundo é enganado. O mundo vai perceber um dia, tarde demais, que eles correram atrás de coisas que eles entendiam que era melhor. Elas eram boas, mas elas não eram as melhores. Elas eram enganosas, elas eram sedutoras. Então, queridos, nós vamos lembrar de algumas pessoas que vocês conhecem, que existiram, estão registradas na Bíblia, que são pessoas que tiveram a trágica experiência de viver a vida com muito pouco. E nós aprenderíamos com elas? Sim. Elas estão aqui para o nosso proveito, para o nosso crescimento. É melhor aprender com elas agora do que tarde demais, como o mundo vai aprender. Se lembra do rico e do Lázaro, passagem comum, passagem conhecidíssima, que eles se conheceram antes e se reconheceram lá do outro lado, e o Lázaro estava numa situação privilegiada e o rico numa posição de juízo, e quando eles quiseram inverter isso, alguém disse, olha, vocês tiveram essa oportunidade lá na terra.
Vocês tinham que ter visto isso lá. Lá você foi privilegiado, viveu regalado, esplendidamente, e você não quis escolher outro tipo de vida. Você aceitou essa vida. Agora, aquela vida lá te trouxe para cá. Não tem como voltar lá. Por quê? Jamais o rico ia olhar para aquele homem que mendigava no seu portão e dizer: eu posso aprender alguma coisa com ele. Como é que alguém que não teve tanta sorte na vida pode manter sua fé em Deus? E como é que alguém que teve tanta sorte na vida e a vida foi tão grande para ele, sorriu, ficou rico, viveu bem, ele se esqueceu de Deus? Teria que ser o contrário. Humanamente falando, o pobre coitado deveria falar: Deus não se lembrou de mim. O outro deveria dizer: Deus foi maravilhoso comigo, mas inverteu. Nós acabamos de ler um texto que fala de 2 cegos, que eles, como cegos, você deve imaginar como que a vida fica reduzida a poucas coisas boas. As oportunidades da vida para os dois são limitadíssimas. E eles correm atrás de Jesus e insistem com Jesus, chamando-o de filho de Davi, e dizendo: tem compaixão, tem misericórdia. No nosso caso é de misericórdia. E aí Jesus pergunta para eles assim: vocês creem que eu posso fazer isso? Preste atenção nos detalhes. E eles disseram: sim, Senhor. E Jesus toca nos olhos deles e os cura. E eles saem dali maravilhados e vendo. Então o Evangelho nos revela que o poder pertence a Deus. E quando alguém tem poder, ele pode. E quando alguém que pode manda, tem que ser feito. Ele tem poder. Então tudo que Deus manda é feito. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia começa dizendo que no princípio Deus disse: haja e houve. Ele falou: haja águas, houve águas. Haja céus, houve céus. Ele falou: apareçam os luminares, apareceram os luminares. Haja luz, houve luz. Quem está falando tem poder. Jesus, quando veio 4 milênios depois da criação do homem, da queda do homem, ele fala com o vento: para, e o vento para. Ele fala para o mar: acalma, e o mar acalma. Mas como é que alguém fala com o vento? Ele tem poder, ele pode. E quando ele pode, ele fala para existir, existe. Ele fala para fazer, é feito. Ele fala para aparecer, aparece. E a Bíblia fala que tudo que existe veio a existir porque ele disse. Não tem nada que existiu antes dele falar. As coisas criadas foram criadas, tem uma causa primária, e a causa primária é o Deus Todo-Poderoso dizendo: exista, apareça. O homem, faremos. Esse Deus Todo-Poderoso, a quem pertence o poder para tudo fazer, ele diz que ele é possível à humanidade através da fé. Então a fé, o poder é de Deus, a fé é dos que creem em Deus. Olha como isso é interessante. O poder para tudo fazer, refazer, quantas vezes quiser. Ele já fez a terra uma vez, reformou uma outra vez e fará uma nova vez. Ele tem poder. Ele disse: eu faço nova todas as coisas. Ele pode. O poder pertence a Deus. A fé é dos que creem em Deus. E a fé é dos que creem em Deus e pertence a Deus. E, portanto, quando você pertence a Deus, você está incluído em todos os atos de Deus que são poderosos. Isso quer dizer que os feitos de Deus no homem estão relacionados com a fé do homem em Deus. Desde a sua criação, a sua vida, salvação e eternidade. Os feitos de Deus são poderosos porque Deus é o Todo-Poderoso.
Deus é possível ao homem por intermédio da fé, portanto, os feitos de Deus no homem estão relacionados à sua fé. Simples. Agora eu entendo porque Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram: sim, cremos, Senhor. E quando ele tocou, ele disse: então eu quero. Ele falou: não, eu vou fazer de acordo com o que vocês disseram que creem. O que vai acontecer agora tem a ver com a vossa fé. Pode ler o texto comigo. Versículo 29. Projeta aí para mim, por favor. 9:29. Então lhe tocou os olhos, dizendo... Ele não falou assim: toquei nos olhos de vocês, vocês estão curados. Ele acrescentou: faça-se-vos. Vai acontecer com vocês agora, de acordo com a vossa fé. O poder está em Deus, o poder pertence a Deus, o poder emana de Deus, e Deus é possível mediante a fé. A fé que você tem é que vai determinar o que você vai receber de Deus. Faça de acordo com a sua fé. Quem me entendeu, diga amém. Mateus 8:13. Quem não conhece a história bíblica do centurião? Ele vai projetar para vocês aqui, Mateus 8:13. O centurião tinha um grande problema na vida dele. É um servo dele, muito querido, muito amado, e com problemas. E ele procurou Jesus. Jesus era a solução para o problema dele. E Jesus disse para ele: olha, vai ser feito de acordo com a sua fé. Porque Jesus havia dito: eu vou lá e vou curar. Ele falou: não, Senhor, não precisa. Eu sou um homem de autoridade, eu comando 100 soldados, uma centúria. E eu tenho poder. Ele é um capitão. Ele falou: quando eu falo para alguém vai, ele não se atreve a não ir. Ele vai. Quando eu falo para alguém vem, ele não se atreve a não vir, ele vem. Então, diga uma palavra aí. Fala aí, o senhor é autoridade, o senhor tem poder. E Jesus falou assim: olha, do jeito que você está crendo, seja feito. E o texto diz que naquela mesma hora, o milagre aconteceu. Do jeito que você está crendo. É a tua fé. O poder pertence a Deus. Deus é possível ao homem? Sim, por meio da fé. Os feitos de Deus, eles são possíveis aos homens num relacionamento de fé em Deus. Não é só fé, é fé em Deus. Porque tem gente que tem uma grande fé, mas não é em Deus. Mateus 9:28 é o texto que nós lemos. Depois, 15:28, os irmãos conhecem o texto da mulher cananeia. Ela era cananeia, portanto, de Tiro e Sidom. Ela era uma gentia e Jesus estava procurando alcançar as ovelhas de Israel, mas essa mulher recusava desistir. Ela vivia gritando atrás de Jesus. Chegou a incomodar os discípulos, que falou: Senhor, essa mulher vem berrando atrás da gente, despede ela. Mas não conseguiram demovê-la da sua fé. Ela continuou. E Jesus falou para ela: olha, não é certo eu pegar o pão dos filhos, eu vim para Israel. Israel está me esperando há 4 milênios. E eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela não se sentiu ofendida, não foi embora magoada, dizendo que grosso. Ela entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela disse: mas numa mesa tão farta sempre cai alguma migalha, eu vou esperar. Eu vou esperar. Ela disse assim: eu não tenho direito ao pão realmente. O pão primeiro é para Israel. É Israel que vai ter que dar o pão para as demais nações. Mas um Deus tão abençoador, eu vou esperar, vou ficar por perto. E Jesus, vendo a fé dela, ele disse: grande é a tua fé. Grande, Jesus chamou de grande. Ele falou: então faça contigo como queres. Como é que vai ser feito? Como ela quer. Como ela quer, por quê? Porque é a fé dela. É a fé dela. Ele é a fonte. Ele é possível mediante a fé nele. Ela crê nele. Ela não tinha direito, mas ela entendeu que ela ia continuar crendo.
E naquela hora foi feito como ela queria. Eu poderia ir passando textos, mais textos que vocês vão se lembrar deles. Da mulher do fluxo de sangue. Não tinha nenhum mandamento dizendo que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Mas ela disse, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curado. Ela já tinha tentado de tudo. Essa foi a fé dela. E Jesus, que era apertado por todo mundo, conforme disseram para ele, quando ele disse, alguém me tocou, alguém disse, não, Senhor, todo mundo te espreme o tempo todo. Ele falou, não. Alguém me tocou com fé. Saiu virtude. É como se ele estivesse dizendo, a água ferve ao chegar aos 100 graus centígrados. Alguém me tocou com fé para emanar poder para a vida dele. Alguém que tem acesso pela fé, tocou na fonte do poder. E a mulher, vendo que não podia mais se esconder, ela se identificou. E os textos vão. Marcos 9, 23, nós encontramos um pai ali que é pai de um jovem possesso. E ele pergunta para Jesus, já cansado de bater em muitas portas e nada acontece, ele pergunta para Jesus se ele pode. Aí Jesus se espanta com a pergunta e diz, se posso? Tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, se você pode crer. Você está perguntando se eu posso? Eu devolvo a pergunta, você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Nós que dizemos sempre que temos fé, às vezes nós somos, como eu disse no início, a gente não gosta de alguém vir falar que a gente tem que melhorar nossa fé, que a gente tem que crescer na fé, que a gente precisa checar nossa fé, ou mudar o jeito de crer. Nós entendemos que uma vez que eu tenho fé, olha, não vem mais falar sobre fé, porque eu já sei o que é isso, eu tenho e acabou. Mas se alguém vier falar de coisas que valem, eu vou falar, não, quanto mais melhor. Se alguém me oferecer coisas valiosas, coisas que eu gosto, coisas que eu aprovo, coisas que me beneficiam, eu vou sempre dizer, olha, por mais que eu tenha, vai, manda lá. Quanto mais, melhor. Mas quando o assunto é fé, que é a coisa mais importante da vida, porque é ela que a gente precisa para viver e muito mais para morrer, a gente precisa de fé para viver aqui e precisamos de fé para ir embora daqui. Sem fé ninguém verá o Senhor. Tem gente que pensa que vai crer em Deus só na hora de ir embora. Ah, chegou a hora da nossa morte, amém, agora eu tenho que crer em Deus. Meu último suspiro tem que ser um de fé. Não, nós precisamos de fé para viver aqui, precisamos de fé para partir. E o fim da fé, a Bíblia diz que é a salvação da nossa alma. Quando a gente estiver salvo no céu, não precisaremos mais de fé. Não existirá mais fé. Porque fé é crer sem ver. Lá nós veremos. Lá nós presenciaremos tudo aquilo que um dia cremos. Fim da fé é ver o que se creu. É tomar posse definitivamente daquilo que por um tempo você só podia crer, não podia tocar, viver. Então esse pai apavorado por causa do filho, ele ouviu de Jesus, olha, se você pode crer, pode acontecer. Às vezes a gente grita, Deus faça mais. A resposta é, creia mais. Deus, eu queria que acontecesse mais vezes. Deus vai dizer, creia mais vezes. A fonte do poder, ela existe, Deus é possível, Jesus abriu o caminho pelo seu sangue. Então é a nossa fé que determina o que nós teremos, o que nós temos e o que nós teremos no reino de Deus. O que a gente faz e o que a gente fará sempre no reino de Deus. Assim, queridos, esse caminho excelente que o mundo trilha, quanto mais melhor, ele é uma cilada. Mas isso é um consenso, isso é um caminho por excelência. Não, o caminho por excelência do povo cristão, Deus é a fonte de todas as coisas que existirão para sempre. Então, quanto mais de Deus, melhor.
não é coisas. Coisas, quanto mais melhor, é um caminho trilhado pelo mundo. Coisas que têm valor, coisas que posso, coisas que gosto. Aonde está a armadilha? A armadilha está que essas coisas, um dia, elas deixarão de existir para sempre, de uma vez só. Então, o exemplo do cego. O cego, como é que ele vai ser exemplo para nós? Ele é um camarada que teve muito pouco na vida. Se ele foi de nascença, ele viveu em trevas. Se ele não é cego de nascença, ele agora está em trevas, portanto, a vida dele está muito limitada. E ele não tem muita coisa que nos ensinar. Quanto tempo você acha que a humanidade vai viver para mergulhar em trevas densas para sempre? Esse é o caminho de todos. Essa escuridão chegará a todo mundo que enxerga muito bem hoje. O sinal do milagre do cego é Jesus, é a luz do mundo, é a luz da vida. Ou eles não entenderam o milagre dos pães, porque Jesus disse: esse tipo de milagre aí você vai voltar a precisar de outra manhã, vai dar fome de novo. E se você comer de manhã, vai dar fome de tarde. Se você comer de tarde, vai dar fome de manhã. Vocês não entenderam que Jesus estava querendo revelar que Ele é o pão da vida? Quanto tempo você acha que o mundo vai viver, que as pessoas viverão, para cair a ficha que um dia eles mergulharão em trevas densas para sempre? Que eles deveriam ter olhado para aquele que nunca viu a luz e falar: olha quanto perde um cego. Olha a utilidade dos seus olhos, o benefício, a beleza, a grandeza, o que você pode, as oportunidades que eles te abrem para a vida. E pensa por um momento, quem não tem isso, olha o quanto que ele perdeu. E é questão de tempo para o mundo descobrir que eles viverão em trevas para sempre. Por quê? Porque a luz é Deus. Diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, e fora dele não há luz. Viram a luz, viveram na luz, viu gente que perdeu a luz, mas não entenderam. Viveram pelo trilho batido, quanto mais melhor, mas nunca checaram se realmente era o melhor. É um caminho que a multidão não para checar, eles andam em bandos correndo, e você não vai encontrar um filho de Deus nesse mundo que você vai dizer para ele sobre uma coisa valiosa, que ele vai dizer: ofereça uma barra de ouro para alguém, que vai dizer assim: eu não preciso de ouro, eu já tenho o suficiente. Obrigado, dê para alguém que não tem ouro. Dê seu carro para alguém que não tem carro. Quem está me entendendo, diga amém. A cilada está no fato de as pessoas um dia terem a experiência do rico que chegou do outro lado e caiu a ficha. Como é que eu não vi tudo isso lá? Como é que eu não percebi tudo isso lá? Não fala que ele era um camarada injusto, que ele era bandido, que ele roubou, que a riqueza dele era injusta, que foi por isso que ele foi para o inferno. Não, diz que ele era rico e ele vivia esplendidamente. Talvez a sua riqueza foi honestíssima, foi uma herança, e ele viveu bem, ele aproveitou da melhor maneira possível. Ele só esqueceu de entender que a vida não é só aqui, que tinha coisa melhor. E ele tinha chance de sobra para se relacionar com quem tinha coisa melhor para ele. Então, queridos, Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Essa é uma promessa lá do Velho Testamento para o Evangelho. Quando Jesus veio ao mundo, os escritores dos Evangelhos citavam esses textos lá do Antigo. Lembra que a promessa de Deus era trazer luz, era iluminar. Raiou a luz no vale da sombra da morte, raiou a esperança onde não havia esperança. Chegou o tempo
da humanidade agora ser iluminada por Deus quanto às coisas que realmente importam para elas. E não seguirem mais aquele engano sedutor do mundo. Então, a nossa fé determina o que teremos, o que somos, o que faremos. Não tem nada acontecendo com a minha vida e com a sua vida em relação a Deus automático. Depende da sua fé. Eu poderia citar outros casos que eles vão falar assim, olha, vai ser feito de acordo com a sua fé. O poder está ali e você tem permissão e é de acordo com a sua fé que vai acontecer isso na sua vida. Em Lucas 11, 27, nós vamos, ou melhor, em Lucas 17, 5 e 6, nós vamos ver os discípulos dizendo a Jesus, aumenta-nos a fé, quando Jesus mostra o valor da fé, eles disseram, aumenta-nos a fé, e Jesus vai contar a parábola do grão de mostarda para ensinar para eles que a fé não aumenta, a fé cresce. Aumentar é quando você pega algo que existe e acrescenta a algo que existe uma outra coisa. Então, um monte de pedra mais um monte de pedra aumenta um monte de pedra. Se aumentar. Um monte de areia mais outro monte de areia aumenta um monte de areia. Agora Jesus fala que a semente de mostarda, ela é pequena, mas ela cresce, é ela mesma. Não é algo colocando sobre a outra, não. É algo pequeno ou algo que nem existe. A fé vem ao ouvir. Ela nem existia, ela veio. E uma vez que ela veio, ela é viva, e uma vez que ela é viva, ela é crescente. Ela cresce. E como ela cresce? Ela cresce ao ouvir. Você ouviu a palavra, você tem o dever de ouvir, crer ou descrer, se creu, praticar. Quando você vai praticar, ela vai te ensinar a orar. Se você for orar, então você precisa orar e confiar. São os caminhos da fé. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, são textos que eles nos abençoam. Em Lucas 22, 31, ou melhor, em Lucas 11, 27, você vai encontrar algumas mulheres dizendo a respeito de Maria, que ela foi bem-aventurada porque ela concebeu e amamentou Jesus. Aí Jesus ouviu e disse, não, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Maria é bem-aventurada por isso. Ela não é uma pessoa que ela foi bem-aventurada pelo fato dela ter sido escolhida. Não, ela foi bem-aventurada porque quando ela ouviu a palavra de Deus, ela entendeu, ela foi desafiada na sua fé, ela creu, e porque ela creu, ela se tornou bem-aventurada. Não foi algo fora da vontade dela, não. Não foi uma sorte, uma coisa alheia à sua permissão. Bem-aventurados, sim, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Um último texto, para a gente finalizar o assunto. Jesus contou para Pedro que o diabo procurou ele e pediu a vida de Pedro para se andar como trigo. Todo mundo conhece esse texto. E o que foi que Jesus disse para o diabo? Pisou na cabeça dele? Falou, Pedro, eu vou te dar autoridade, você vai repreender ele, você vai amarrar ele? Não, olha o texto. Lucas 22, 31. Simão, Satanás vos reclamou para peneirar com o trigo. Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou por Pedro. O que foi que ele pediu para Pedro? A autoridade para destruir o diabo? Orou para que ele não fosse tocado na sua fé. Pedro já era um homem de fé. A oração de Jesus foi para que ele não morresse na fé, para que ele não desfalecesse, que ele não diminuísse. Se ele continuasse na fé, ele venceria os enganos, o poder, a astúcia que o diabo faz com as pessoas que ele peneira com o trigo. Então, queridos, todos esses textos, eles vão
mostrar para nós que a fonte do poder é Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu plano, permitiu ao homem, através de Jesus, ter acesso a esse poder, e o que cada um vai receber de Deus é de acordo com a sua fé. Podemos ser ajudados na fé? Podemos. Essa é uma missão da igreja, ajudar um ao outro na fé. Mas cada um precisa ter a sua fé. Existe um conceito religioso de pessoas que creem na fé dos outros. Não, vamos pedir para ele porque ele tem mais fé. Não, se ele tem mais fé, ele pode te ajudar, ele pode compartilhar, mas a sua precisa crescer. É o teu acesso, é a tua permissão, é o teu direito. Não vai acontecer nada na nossa vida independente da nossa fé. Sem a fé pessoal, a pessoa nem nasce para o reino de Deus. Sem a fé pessoal, o seu nome nem é escrito no livro da vida. Então, quando eu estou orando para Deus salvar alguém, e eu estou pedindo a Deus para que a fé venha à vida dele através do ouvir. E quando ele ouvir, ele vai crer, e crendo, ele vai crescendo na fé. E um dia a pessoa será iluminada a ponto de entender que esse trilho batido do quanto mais melhor, que parece uma coisa por excelência, que se vende tanto no mundo, e é uma coisa universalmente aceita, o Evangelho vai dizer que quanto mais melhor é fé em Deus. Quanto mais melhor é santificar-se a Deus, perto de Deus, com Deus, para Deus, em Deus, porque aí nada termina. Agora, esse mundo de coisas, chegará um tempo que, cada um desses exemplos que eu disse, o pai está apavorado porque tem alguém possesso. Quanto tempo você acha até que o mundo vai se ver junto com o diabo, seus anjos para sempre? E lá não vai ter como amarrar e expulsar. Questão de tempo. O cego está em trevas. Quanto tempo você acha para o que vai levar para o mundo acordar um dia em trevas e dizer aqui agora será trevas para sempre? As pessoas querem milagres, mas os milagres, nós aprendemos aqui na quarta-feira que um relacionamento baseado no interesse, ele está fadado ao fracasso. Nem humanos aceitam isso. Nem humanos. Nenhum patrão quer um empregado que só pensa nele. Nenhuma pessoa quer se relacionar com a outra que só pensa nela. A multiplicação dos pães, Jesus disse, o milagre era para vocês entender o sinal do pão da vida. Para vocês entenderem o Deus vivo. A revelação de Deus para vocês era para vocês entenderem o pão vivo que desceu do céu. Não, o pão vivo que desceu do céu é o maná que Deus deu para Moisés. Jesus disse, não é, o maná não é o pão vivo, porque quem comeu do maná tinha que comer maná todo dia. Eu estou falando de um pão que quem come dele não vai ter mais fome. Estou falando de uma água que quem bebe dela nunca mais terá sede. Trata-se da vida, é o fluir da vida eterna, é o nascer da fé que se conecta com o Deus Todo-Poderoso e ali tudo é eterno. Não se trata de coisas. A gente olha para esses casos e fala, coitadinho do cego, coitadinho do paralítico. Foram essas pessoas que viveram com muito pouco, que na sua extrema necessidade, eles se lembraram de Deus. Que na sua dor, que no seu sofrimento, quando para o mundo eles não tinham nenhum valor, eles lembraram que tem um Deus que não despreza ninguém. Existe um Deus que se interessa por eles, que os atende, que os socorre. E eles conseguiram crer e a vida deles mudaram. Mas nós gostamos de aprender com pessoas brilhantes,
Os nossos modelos é gente que deu certo no mundo, é gente que fez sucesso, é gente... Cuidado, queridos, com o quanto mais melhor. É questão de tempo para o mundo viver cada uma dessas situações. Trevas para sempre, companhia de demônios para sempre, presos para sempre, sem poder sair, sem Deus para sempre. Cada ato desse de Jesus de libertação, cada feito de Deus, era um sinal para o mundo, dizendo, olha, um dia vocês vão se ver com uma situação dessa irreversível. E o Senhor está fazendo para que vocês creiam. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nós crermos. Não é para Deus, não é para Jesus, é para a gente. É para nós olharmos e entendermos e crermos. E quando você crê e cresce na fé, na sua vida vai acontecer de acordo com a sua fé. Quanto tempo vai para o mundo descobrir que chegará a hora da sua morte? A questão de tempo. Quanto melhor for a vida, mais rápido ela passa. Mas se ele criou na vida, se durante o tempo da sua vida ele se conectou com o Senhor da vida, ele não vai ter a experiência trágica de cair na mão do Deus vivo. Não, ele amou a vida, ele amou o Senhor da vida, ele fez da sua vida uma vida para a glória de Deus, o Senhor da vida. Ele é pró-vida. Ele nunca usou sua vida contra a vida, nem contra a sua, nem contra a dos outros. Ele é pró-vida. Ele está do lado do Senhor Deus vivo. O mundo vai chegar um dia que ele não pensou na vida, ele só pensou nas coisas para a vida. Ele viveu em função dela, esqueceu da própria vida, vivendo em função das coisas. É questão de tempo, ele vai sentir que a sua vida está ali escapando e que ele foi enganado pelo grande sedutor do mundo. Cada uma dessas situações são sinais, são avisos, são revelações, são pontos de luz para crermos. O coitado do cego, o coitado do paralítico, a mãe que sofria, a filha que sofria, a mulher que estava doente, a que precisava de Deus. É questão de tempo para as pessoas descobrir que eles precisam muito de Deus, só Ele poderia mudar o quadro da vida deles, mas Deus não será mais possível. Porque durante o tempo em que Deus era possível, que era só crer, eles rejeitaram Deus. Eles foram enganados, foram distraídos, foram seduzidos e a vida passou. Então, queridos, é maravilhoso Jesus revelar para nós, quando ele falou, Pedro, o diabo estava querendo bagunçar com você. E eu orei por você, para que a sua fé fique firme. Pronto. Resolveu o problema de Pedro. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. É isso. Fé nunca é demais. Deus, quanto mais, melhor. Fez para Deus, faça mais. Com Deus, quanto mais, melhor. Os anjos de Deus, as criaturas de Deus, o céu de Deus, eles têm em Deus todo o seu prazer. E ali eles viverão para todo sempre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza numa vida em que a gente esteja sempre atentos à sua fé. Lembre-se sempre, Deus é possível através dela. E por meio dela nós teremos acesso a tudo que é de Deus, ao próprio Deus.
Não descuide dela. Cuide dela. Cresça nela. Valorize ela. Lute por ela. Nós precisamos dela o tempo todo. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão na Tua Palavra. Nós a recebemos como Tua Palavra para a nossa vida. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, que nos dá a fé, que é um dom, um presente, ao ouvir a Tua Palavra, que ela possa ser, ó Deus, firmada, fundamentada, alicerçada no nosso coração, para nunca mais daí ser arrancada. A nossa vida, ó Deus, não faz sentido sem o Senhor. Por isso nós queremos crer nas Tuas promessas, nós queremos crer nas Tuas revelações, nós queremos crer em tudo que o Senhor criou, em tudo que o Senhor nos ensinou, em tudo que o Senhor nos revelou, em tudo que o Senhor nos prometeu, que essa seja, ó Deus, a razão maior da nossa existência. Para um dia, ó Deus, podermos estar para sempre com o Senhor. Se tem aqui alguém nesta noite que não tem fé, que ele possa, Senhor, receber este presente do céu ao ouvir a Tua Palavra. Se tem aqui alguém, ó Deus, cambaleando na fé, morrendo na fé, Deus, eu te peço, restaure-o em nome de Jesus, fortaleça-o, que ele cresça, Senhor, na fé, para que o Teu nome seja glorificado na vida dele. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e por tudo te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode dizer amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor.